Aves. Criaturas moldadas pelo Criador com uma beleza e liberdade extraordinárias. De asas poderosas que cortam o céu azul a cores vibrantes que encantam o olhar, elas são frequentemente vistas como símbolos de paz. Mas, meu amigo, nem todas as aves são tão dóceis quanto as imagens que vemos em pinturas ou poemas. Algumas, embora criadas pela mesma mão divina, carregam dentro de si instintos de sobrevivência ferozes e perigosos. Com garras afiadas como lâminas, bicos capazes de esmagar ossos e ataques rápidos como um relâmpago, essas aves podem se tornar um verdadeiro pesadelo para qualquer um que ouse invadir seu território. Elas nem sempre buscam o confronto, mas quando são provocadas ou se sentem ameaçadas, podem lançar ataques extremamente perigosos, às vezes até fatais. Por isso, não se deixe enganar pela aparência encantadora. Seja em um passeio na floresta ou em um momento de curiosidade ao se aproximar demais, lembre-se, algumas aves não apenas sabem voar, elas sabem lutar para sobreviver. E agora, apresentamos as 20 aves mais perigosas que você realmente deve evitar. Assista até o final do vídeo, para testemunhar não apenas a força da natureza, mas também a impressionante diversidade no design do Criador. Número 20. Águia Dourada, também conhecida como Golden Eagle. No reino das aves, a águia dourada se destaca como um símbolo de força, coragem e majestade. Essa ave de rapina poderosa habita principalmente o hemisfério norte, desde a América do Norte até a Europa e a Ásia. Com envergadura de asas que pode chegar a 2,3 metros, plumagem marrom escura com reflexos dourados e olhar penetrante como uma centelha, ela é impossível de ignorar. Mas por trás de sua aparência imponente está um caçador de elite. A visão da águia dourada é extraordinária, permitindo localizar presas a vários quilômetros de distância. Uma vez que escolhe o alvo, mergulha em velocidade que pode atingir 240 km por hora, rápida demais para qualquer reação. Suas garras afiadas como facas são capazes de perfurar a pele e esmagar ossos de coelhos, raposas e até filhotes de cervos ou cabras montesas. Além disso, é extremamente territorial e corajosa, defendendo ninhos e filhotes contra qualquer ameaça. Embora raramente ataque humanos, a águia dourada é considerada perigosa, especialmente se provocada ou se sentir seu território invadido. Em algumas culturas nativas, ela é venerada como ave sagrada, mensageira dos céus. Sua existência poderosa é um testemunho da engenhosidade da natureza, onde beleza e força se combinam de forma perfeita e impressionante. Número 19. Coruja das Torres, ou Great Horned Owl. Silenciosa e letal, a coruja das torres é uma das assassinas mais eficientes da noite. Essa ave de rapina está amplamente distribuída pelas Américas, vivendo tanto em florestas densas quanto em desertos áridos. Sua incrível capacidade de adaptação permite que sobreviva em praticamente qualquer ambiente. Sua característica mais marcante são os tufos de penas sobre a cabeça, parecendo orelhas, embora sejam apenas ornamentais. Com cerca de 1,4 quilos, essa coruja é pequena, mas sua força é surpreendente. Suas garras exercem uma pressão superior a 130 newtons, suficiente para quebrar ossos de presas bem maiores. O cardápio dessa coruja é vasto. Média, Great Horned Owl, Hunting Prey, Great Horned Owl with Diverse Prey. Coelhos, ratos, gambás, guaxinins e até outras aves de rapina, como falcões e águias pescadoras, mostrando sua ousadia no topo da cadeia alimentar. Com visão noturna e audição excepcionais, ela é uma predadora quase perfeita. Suas penas macias e densas permitem um voo absolutamente silencioso, tornando o ataque uma sentença inevitável para a vítima, uma verdadeira caçadora fantasma da noite. Fantasma.
Número 18. Águia coroada, também conhecida como Crowned Eagle. Habitante das florestas tropicais e savanas do sul da África, a águia coroada é uma das aves de rapina mais poderosas e temidas do continente. Com porte majestoso e um olhar realmente intimidador, impõe respeito a qualquer animal que entre em seu território. Sua dieta inclui primatas, pequenos antílopes e damanos, presas rápidas que raramente escapam de suas garras. Suas patas são tão fortes que podem esmagar ossos instantaneamente, garantindo uma morte rápida à vítima. Sua estratégia de caça é meticulosa. Espera pacientemente do alto até lançar um ataque fulminante. Às vezes, casais caçam juntos. Um distrai, o outro dá o golpe final. Quando a presa é grande demais para ser carregada, eles a dilaceram em partes menores para transportar. Há registros de ataques a humanos, especialmente crianças. De fato, fósseis do menino de Taung, um ancestral humano, mostram marcas de garras dessa águia, prova de que nossos antepassados já foram alvo desses predadores alados. Um capítulo surpreendente e sombrio na história evolutiva da humanidade. Número 17. Águia careca, ou Bald Eagle. Símbolo icônico da América do Norte, a águia careca impressiona com a cabeça branca, contrastando com o corpo escuro, envergadura superior a 2 metros e garras afiadas como lâminas. Elas preferem viver perto de corpos d'água, lagos, rios e costas, em todos os Estados Unidos e Canadá. Embora o peixe seja seu alimento principal, são oportunistas. Roubam comida de outras aves ou consomem carcaças quando necessário. Sua visão é extraordinariamente aguçada, várias vezes mais potente que a humana. Uma vez identificada a presa, mergulha em alta velocidade e agarra o peixe com precisão cirúrgica. Há relatos de ataques a cervos jovens e até animais domésticos. Um episódio impressionante foi registrado em Wisconsin, onde uma águia careca puxou um enorme peixe-carpa da água e precisou remar com as asas para levá-lo até a margem. Um espetáculo de força e determinação. Mais do que um caçador, essa águia é um símbolo vivo de resiliência e poder da vida selvagem. Número 16. Avestruz ou ostrich. Entre todas as aves, o avestruz reina como o maior e mais pesado ainda existente. Com altura de até 2,7 metros e peso acima de 150 quilos, não pode voar, mas possui pernas fortíssimas, que fazem dele um mestre das planícies africanas. Quando ameaçado, em vez de voar, confia em sua velocidade, pode atingir quase 70 km por hora em arrancadas curtas e manter cerca de 48 km por hora em longas distâncias. Com visão apurada, detecta predadores de longe, o que o torna difícil de capturar até para leões e leopardos. Sua alimentação é variada: sementes, folhas, flores e raízes, mas também consome insetos e pequenos vertebrados quando disponíveis. Para ajudar na digestão, engole pequenas pedras que trituram os alimentos no estômago. Apesar da aparência pacífica, pode ser extremamente agressivo na época de reprodução. Um único chute pode ferir gravemente ou até matar um leão. A garra afiada do dedo interno funciona como uma adaga mortal. Embora raramente ataque humanos, quando acuado ou defendendo o ninho, o avestruz luta até o fim. Número 15. Petrel gigante ou Giant Petrel. O pétrel gigante é uma das maiores aves marinhas, com envergadura de até 2,1 metros, planando facilmente nos ventos fortes do hemisfério sul. O pétrel do sul vive próximo às águas geladas da Antártida, enquanto o pétrel do norte prefere regiões mais temperadas. Conhecidos como os faxineiros do mar, alimentam-se principalmente de carcaças de baleias, focas e pinguins, arrancando pedaços de carne com seus bicos curvos poderosos, capazes de rasgar até pele grossa. Mas não se limitam a restos. São caçadores oportunistas, atacando lulas, crustáceos e aves menores sempre que podem. Também são agressivos,
brigando ferozmente por comida com outras aves. Quando ameaçados, têm uma defesa nada agradável. Vomitam óleo estomacal fétido e pegajoso, que pode danificar as penas de outras aves, impedindo-as de voar. Daí o apelido de aves fedidas. Embora sejam inteligentes e sigam barcos de pesca para se alimentar, esse comportamento muitas vezes leva a acidentes fatais ao ficarem presos em anzóis e redes. Número 14. Gaivotas. As gaivotas são uma das aves mais fáceis de reconhecer e também das mais comuns do planeta. Podemos encontrá-las não apenas nas regiões costeiras, mas também em lagos de água doce e até mesmo no meio de cidades movimentadas. Com mais de 50 espécies distribuídas pelo mundo, as gaivotas têm uma aparência aparentemente inofensiva, mas na realidade são criaturas inteligentes, altamente adaptáveis e por vezes agressivas. Sendo aves oportunistas e onívoras, sua dieta é bastante variada. Inclui peixes, insetos e até pequenos animais. Em muitas áreas turísticas, elas são famosas por roubar comida diretamente das mãos dos visitantes, o que costuma gerar surpresa e irritação. Esse comportamento as tornou conhecidas como pragas em algumas cidades e regiões litorâneas. Durante a época de reprodução, as gaivotas ficam muito agressivas ao proteger o ninho, que normalmente constroem em locais elevados, como penhascos ou telhados. Quando percebem que os filhotes estão ameaçados, elas não hesitam em mergulhar e atacar o intruso. Sua principal arma é o bico afiado e as garras pontiagudas, que podem causar ferimentos sérios em humanos se houver ataque. Por esse motivo, algumas cidades instalam placas de alerta sobre gaivotas agressivas para prevenir acidentes com moradores e turistas. Graças ao seu instinto versátil e à incrível capacidade de adaptação, as gaivotas expandiram sua presença para muito além do habitat costeiro natural. Número 13. Tordo shrike pequeno. O pequeno tordo shrike é uma ave modesta que vive nas densas florestas tropicais da Austrália e de Papua Nova Guiné. Embora sua aparência seja discreta, ela guarda um segredo que surpreendeu a comunidade científica. Pesquisas genéticas recentes revelaram que esta espécie possui toxinas em seu corpo, algo extremamente raro entre as aves. Trata-se da batracotoxina, a mesma substância encontrada em sapos veneno da América Central e do Sul. Essa toxina pode causar paralisia e até morte se ingerida em quantidade suficiente. A presença de batracotoxina nessa ave levanta perguntas intrigantes. Como uma espécie que vive a milhares de quilômetros da América do Sul possui o mesmo veneno? A teoria mais aceita sugere que o pássaro não produz o veneno por conta própria, mas o adquire através de sua dieta, ingerindo insetos ou besouros tóxicos. Embora não sejam conhecidos por atacar humanos, o contato direto, especialmente ao capturá-los com as mãos, pode apresentar risco de envenenamento. Essa descoberta abriu novas linhas de pesquisa sobre toxinas biológicas em aves, ajudando cientistas a compreender melhor a relação entre dieta, habitat e mecanismos naturais de defesa. A existência de uma pequena ave venenosa no coração da floresta tropical é um lembrete fascinante da complexidade do design da natureza, onde cada criatura desenvolve estratégias de sobrevivência únicas e surpreendentes. Número 12. Falcão peregrino. O falcão peregrino é o símbolo perfeito de força, velocidade e precisão no mundo animal. Esta ave é considerada o animal mais rápido do planeta, podendo atingir mais de 320 km por hora ao mergulhar em voo para capturar sua presa. Uma técnica conhecida como stoop. Diferente de predadores que caçam à espreita, o peregrino adota a estratégia de ataque aéreo. Em voo normal, ele mantém cerca de 65 km por hora, mas ao avistar o alvo, acelera para mais de 100 km por hora antes de mergulhar de grande altitude. Impressionantemente, essa espécie está presente em quase todo o mundo, exceto na Antártida,
e se adapta a diversos habitats, de falésias costeiras a arranha-céus urbanos. Nas cidades, caçam com eficiência, especialmente pombos e aves menores. Sua visão é cerca de 8 vezes mais aguçada que a humana, permitindo identificar presas a distâncias incríveis. Possui envergadura de cerca de 1,1 metro e marca facial escura característica. Além disso, apresenta um dente no bico, chamado tomial tooth, que permite romper a medula espinhal da presa instantaneamente. A espécie já esteve ameaçada de extinção devido ao uso de pesticidas, mas hoje é um exemplo de sucesso de programas de conservação, continuando a impressionar como um dos predadores aéreos mais espetaculares da natureza. Número 11. Codorna comum, também conhecida como European Quail. A codorna comum é uma pequena ave migratória amplamente distribuída pela Europa, Ásia Ocidental e partes da África. Há séculos, ela é apreciada não apenas por sua aparência graciosa, mas também por seu sabor, sendo considerada uma iguaria em diversas culinárias. Porém, existe um risco pouco conhecido associado a essa ave, uma condição chamada coturnismo. Trata-se de uma síndrome rara que pode causar dores musculares intensas e até destruição do tecido muscular após o consumo da carne da codorna. Curiosamente, o problema não está relacionado a infecções ou bactérias, mas à dieta da ave durante a migração. Ao atravessar regiões onde crescem plantas tóxicas, como a cicuta ou o eléboro, as codornas ingerem pequenas doses de veneno que se acumulam em seu corpo. Casos de coturnismo são registrados em períodos e locais específicos. Por exemplo, durante o trajeto da Argélia à França na primavera ou ao cruzar o Vale do Nilo no outono. Fora dessas épocas, a carne de codorna continua sendo considerada segura e muito apreciada. Número 10. Quebra-ossos, também chamado de Lammergeier. O quebra-ossos é uma das aves de rapina mais misteriosas e mal interpretadas do mundo. Ele habita principalmente regiões montanhosas da Europa, Ásia e África. Seu visual intimidador fez com que, historicamente, fosse temido como ameaça a gado ou até a humanos, algo que não condiz com a realidade. O que o torna único é sua dieta peculiar. 80% de sua alimentação é composta por ossos. Em vez de buscar carne em carcaças, ele prefere o tutano, que é riquíssimo em energia. Com o poderoso ácido de seu estômago, consegue digerir os ossos mais duros em menos de um dia. Quando encontra ossos grandes demais para engolir, ele os leva a grande altura e os solta sobre rochas para parti-los em pedaços menores, uma técnica engenhosa e refinada. Também usa esse método para quebrar cascos de tartarugas ou ossos de répteis. Sua aparência é igualmente impressionante, diferente dos abutres comuns, possui a cabeça coberta de penas e uma barba preta sob o bico. Sua coloração alaranjada intensa vem de banhos em solos ricos em ferro, algo que provavelmente tem função de exibir dominância social. Número 9. Pitorrui encapuzado, ou Hooded Pitorrui. Por trás de sua plumagem vibrante em laranja e preto, o pitorrui encapuzado, uma ave canora encontrada nas florestas tropicais da Nova Guiné, esconde um segredo perigoso. Suas cores chamativas não servem apenas para atração sexual, mas também como um aviso: sou venenoso, fique longe. O veneno foi descoberto por acaso, quando um cientista sentiu formigamento nos lábios após manusear um desses pássaros e tocar o próprio rosto. Posteriores análises revelaram a presença de batracotoxina, o mesmo veneno mortal encontrado em sapos venenos sul-americanos. O pitorrui não produz o veneno sozinho, ele o obtém de besouros tóxicos que consome, acumulando a toxina na pele, penas, carne e até nos ovos. Como resultado, seu corpo torna-se intragável e potencialmente letal para predadores.
Mesmo o simples contato com suas penas pode causar irritação, sensação de queimação ou dormência na pele humana. Uma defesa biológica extremamente eficaz. Número 8. Águia marcial, ou Martial Eagle. Considerada uma das aves de rapina mais poderosas do planeta, a águia marcial é a maior águia da África, com envergadura de até 2,4 metros e corpo musculoso. Ela habita a região subsaariana, preferindo savanas, florestas abertas e áreas semiáridas. Costuma empoleirar-se em árvores altas, de onde observa silenciosamente sua presa. Seu dorso é marrom escuro, o peito é branco salpicado de manchas negras, e seus olhos amarelos penetram como lâminas. As fêmeas são maiores que os machos, o que aumenta sua eficiência na defesa do ninho e na caça. Com visão excepcional, detecta presas pequenas a até 3 quilômetros de distância. Quando decide atacar, mergulha em alta velocidade e aplica golpes capazes de esmagar crânios ou quebrar espinhas dorsais instantaneamente. Embora suas presas principais sejam galinhas da Guiné e outras aves terrestres, também captura filhotes de antílopes, javalis e até chacais. Ocasionalmente, ataca gado doméstico, o que gera conflitos com criadores e dificulta os esforços de conservação da espécie. Número 7. Pega australiana, também conhecida como Australian Magpie. A pega australiana é uma das aves mais icônicas e características da terra dos cangurus. Além de encantar com seu canto melodioso e vibrante, ela é famosa em todo o país por seu comportamento agressivo durante a época de reprodução. Apesar de ter um nome semelhante ao da pega europeia, a pega australiana é na verdade mais próxima das chamadas butcher birds, aves predadoras de pequeno porte com bico afiado como uma lâmina. Sua aparência é inconfundível. Plumagem preta e branca contrastante, bico pontudo e olhar penetrante. Habitam parques, florestas abertas e áreas rurais, sendo também comuns em zonas urbanas. O que realmente as torna notórias é o comportamento extremamente territorial de defesa do ninho durante a temporada reprodutiva, que vai de agosto a outubro. Nessa fase, os machos tornam-se extremamente agressivos. Eles não apenas defendem o ninho de outros animais, como também atacam pessoas que consideram uma ameaça. Não é raro vê-los mergulhar do alto e mirar diretamente na cabeça, rosto ou olhos de pedestres ou ciclistas. Em alguns casos, esses ataques causam ferimentos sérios, obrigando a população a adotar medidas de proteção. Para se defender, muitos ciclistas usam capacetes com espetos ou pintam olhos falsos na parte de trás da cabeça, pois as pegas raramente atacam quando acham que estão sendo observadas. Curiosamente, elas têm memória excelente. Conseguem reconhecer rostos e atacar repetidamente aqueles que consideram ameaçadores, ignorando outras pessoas. Por outro lado, quando tratadas com gentileza, podem se tornar dóceis e até criar laços duradouros com humanos. É essa dualidade que faz da pega australiana um símbolo tão fascinante e controverso da ecologia australiana. Número 6. Arpia, também conhecida como Harpy Eagle. A harpia é uma das aves de rapina mais poderosas e impressionantes do planeta. Com seu porte imponente, aparência intimidadora e presença majestosa, é conhecida como a rainha das copas das florestas e representa o terror para muitas criaturas que habitam os estratos superiores das florestas tropicais. Sua envergadura pode chegar a 2,1 metros e o peso atingir até 9 quilos, tornando-a uma das águias mais pesadas do mundo. Ao contrário de outras aves de rapina que voam em grandes altitudes, a arpia utiliza suas asas largas e fortes para manobrar com destreza entre as copas densas das florestas da América Central e do Sul, especialmente na Amazônia, onde ocupa o topo da cadeia alimentar. Uma característica marcante é o penacho que pode ser erguido sobre a cabeça, conferindo-lhe uma aparência ao mesmo tempo nobre e ameaçadora. Seu bico curvo e afiado é perfeito para rasgar a carne da presa. O nome Árpia vem da mitologia grega, na qual as arpias eram criaturas meio mulher, meio ave, mensageiras da fúria divina, um nome que combina com a imponência dessa ave.
Especialista em caçar mamíferos arborícolas, como bichos preguiça e macacos, ela usa garras que podem chegar a 13 centímetros de comprimento e exercer uma pressão de até 530 psi, suficiente para esmagar ossos com um único aperto. Eventualmente, caçam veados pequenos, cobras e lagartos. Parte da presa é consumida no local e o restante levado para o ninho no topo das árvores, onde alimentam os filhotes e defendem seu território. Mais do que um predador formidável, a arpia é um verdadeiro símbolo de autoridade no mundo selvagem. No 5, cisne branco, também conhecido como Mooti Swan. A imagem de um cisne branco deslizando serenamente sobre um lago evoca paz, elegância e delicadeza. Mas por trás dessa aparência graciosa se esconde um instinto territorial feroz e uma natureza temperamentar, especialmente durante a época de reprodução. Na verdade, o cisne branco é uma das aves aquáticas mais agressivas quando se trata de defesa do ninho. Originário da Europa e da Ásia, foi introduzido na América do Norte, onde rapidamente se adaptou e tornou-se comum em lagos e pântanos. Com envergadura que pode ultrapassar 2,1 metros e peso de até 14,5 quilos, o cisne branco impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pela força. O macho, chamado de cob, é extremamente protetor do território. Ao perceber uma ameaça, ataca qualquer criatura, inclusive humanos. As batidas de suas asas musculosas podem causar hematomas graves e até fraturas. Embora a ideia de que cisnes podem quebrar o braço de uma pessoa seja um exagero, o risco de ferimentos é real. Além de atacar em terra, já foram registrados casos de cisnes tentando afogar adversários debaixo d'água durante disputas territoriais. Eles também expulsam aves menores e podem causar desequilíbrios ecológicos ao consumir grandes quantidades de vegetação aquática. Um caso trágico ilustra bem o perigo. Em 2012, em Chicago, um homem que remava de caiaque foi atacado por um cisne. Teve o barco virado e foi impedido de escapar, acabando por morrer afogado. Um episódio dramático envolvendo uma ave que muitos associam apenas à serenidade. Número 4. Ema, também conhecida como emu. A ema é uma ave não voadora nativa da Austrália, conhecida por seu tamanho impressionante e presença marcante nas paisagens áridas do hemisfério sul. Embora seja menor que o avestruz africano, pode atingir uma altura de 1,8 metro e pesar até 55 quilos, criando uma figura imponente quando avistada em campos abertos ou beiras de estrada. Apesar de ter asas pequenas e inúteis para o voo, a ema compensa com velocidade. Pode correr até 48 km por hora. Essa habilidade não apenas garante mobilidade, mas também é um mecanismo eficaz de fuga contra predadores. Suas pernas poderosas não servem apenas para correr. São capazes de aplicar chutes violentos que podem causar ferimentos graves ou até matar em situações de defesa extrema. Normalmente evitam confronto e preferem fugir, mas se acuadas ou provocadas, podem reagir com agressividade. Um episódio histórico que demonstra seu poder foi a chamada Guerra das Emas. Em 1932, quando um grande grupo dessas aves devastou plantações no oeste da Austrália, o governo enviou soldados armados com metralhadoras para controlá-las. Mas falhou. As emas eram rápidas, inteligentes e se moviam em zigue-zague, tornando difícil acertá-las. No fim, as aves saíram vitoriosas, criando uma história lendária no folclore australiano. Embora raramente ataquem humanos, podem representar perigo quando irritadas. Suas garras afiadas e movimentos ágeis podem causar ferimentos sérios. Além disso, sua curiosidade natural às vezes as leva a se aproximar de pessoas em busca de comida. A dieta das emas inclui plantas, sementes, insetos e até pequenos animais. Sua combinação de velocidade e força faz delas adversários respeitáveis, além de ícones fascinantes da vida selvagem australiana. Número 3. Abutre-grifo, também conhecido como Griffon Vulture. O abutre-grifo, de nome científico Gyps fulvus, é uma das aves de rapina mais impressionantes da Europa, conhecido por sua postura imponente e pelo papel crucial que desempenha no equilíbrio ecológico. Com uma envergadura que pode ultrapassar 2,7 metros e peso de até 13 quilos,
É o verdadeiro soberano dos céus do sul da Europa, de parte da Ásia e também do norte da África. Diferente de águias ou falcões, o abutre-grifo não caça presas vivas. Ele se especializou em procurar carcaças, tornando-se um funcionário de limpeza insubstituível da natureza. Sua visão é excepcional, capaz de detectar um cadáver a até 5 quilômetros de distância. Graças a esse olhar incrivelmente aguçado, consegue localizar rapidamente o alimento, chegando às vezes a começar a se alimentar mesmo quando o animal ainda não está completamente morto. Uma de suas características mais marcantes é a cabeça sem penas e o pescoço longo, que permitem mergulhar profundamente no interior do corpo da carcaça sem sujar ou infectar suas penas. Quando vários indivíduos se reúnem ao redor de uma carcaça, o cenário pode se tornar caótico. Gritos, empurrões e disputas intensas criam uma cena ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Apesar de raramente representar perigo para humanos, há registros de abutres grifos se alimentando de corpos humanos em circunstâncias excepcionais ou atacando gado moribundo. Esses raros episódios geram desconfiança em algumas comunidades rurais. Ainda assim, é inegável que a espécie desempenha papel vital na limpeza do ambiente, impedindo a proliferação de doenças e ajudando a manter o equilíbrio ecológico. Número 2. Casuar, também conhecido como cassowary. Conhecido como o dinossauro moderno, o casuar é uma das aves mais perigosas do planeta. Essa ave grande, incapaz de voar, habita principalmente as florestas tropicais do norte da Austrália, da Nova Guiné e de algumas ilhas próximas. Pode atingir 2 metros de altura e pesar até 60 quilos, chamando atenção não só pelo porte impressionante, mas também pela aparência única. A pele azul brilhante no rosto e a crista óssea rígida no topo da cabeça, lembrando um capacete. Apesar do aspecto intimidador, a dieta do casuar é composta principalmente por frutas. Eventualmente, também consome fungos, carcaças, insetos e pequenos animais. Mas o que realmente o torna temido é seu incrível mecanismo de defesa. Cada pé do casuar possui 3 dedos, sendo que o dedo do meio carrega uma garra curva e afiada como um punhal, que pode chegar a 10 centímetros de comprimento. Quando se sente ameaçado, o casuar é capaz de saltar e desferir chutes com força impressionante, o suficiente para perfurar órgãos vitais, cortar artérias ou até amputar membros. Além de sua força, ele é extremamente rápido, pode correr até 50 km por hora, pular obstáculos altos e nadar com agilidade. Embora geralmente evite contato com humanos, pode se tornar agressivo se acuado, especialmente quando pessoas tentam se aproximar de seus filhotes ou alimentá-lo. Desde 2019, foram registrados mais de 200 ataques, incluindo 150 envolvendo humanos, com 7 feridos graves e um caso fatal. Número 1. Mariquita vermelha, também conhecida como Red Warbler. A mariquita vermelha, de nome científico Cardelina rubra, é um pequeno pássaro de plumagem escarlate vibrante, que vive principalmente nas florestas de altitude do México. Prefere habitats ricos em carvalhos, abetos e pinheiros, onde se esconde entre a vegetação densa. Apesar do tamanho diminuto e da aparência delicada, esse pássaro possui uma estratégia de defesa única que desencoraja muitos predadores. Seu corpo contém toxinas naturais que o tornam de sabor desagradável e até potencialmente perigoso para quem tentar comê-lo. Esse mecanismo químico faz dele um dos raros pássaros que utilizam veneno como principal forma de proteção, em vez de garras ou velocidade. Pesquisadores acreditam que essas toxinas não são produzidas inteiramente pelo organismo do animal, mas obtidas a partir de sua dieta. Semelhante ao que ocorre com rãs venenosas que acumulam toxinas a partir dos insetos que consomem. Essa capacidade química é um exemplo brilhante de como a evolução pode criar soluções criativas para garantir a sobrevivência de espécies frágeis. Os astecas já sabiam desse detalhe. Consideravam a mariquita vermelha
imprópria para consumo justamente por ser tóxica. Hoje, embora a destruição das florestas tenha reduzido seu habitat, a população da espécie permanece relativamente estável graças à sua impressionante defesa natural. O mundo das aves é incrivelmente variado. Algumas são pequenas e graciosas como anjos, enquanto outras provocam verdadeiro medo. Seus cantos noturnos que ecoam na escuridão, seus olhares penetrantes e suas garras afiadas nos lembram que a natureza pode ser tão bela quanto intimidadora. E você? Qual dessas aves te causa mais arrepios? O canto fantasmagórico de uma coruja no meio da noite ou o olhar frio de um corvo em um cemitério silencioso? Conte para nós nos comentários. Afinal, é essa diversidade de percepções que torna nossa relação com o mundo natural tão rica e cheia de significado.